Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre razões trigonométricas. Vem comigo, é logo depois da vinheta. Isso aí, então página 45, razões trigonométricas na circunferência. Então vamos falar de seno, cosseno e tangente de um arco. Observe na circunferência trigonométrica um arco AP, está aqui de verde, de medida alfa. O ponto P pertence ao primeiro quadrante. Então o estudo que vamos fazer inicialmente é para o primeiro quadrante e vamos primeiro falar sobre seno e cosseno, depois sobre tangente. Então se você pegar esse ponto P e descer aqui a projeção, então linha tracejada, você vai encontrar aqui um P'. Então como é que a gente calcula o seno em um triângulo retângulo? Seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que se estamos falando de circunferência trigonométrica, significa dizer que o raio vale uma unidade de comprimento. Então, raio 1. Então, está aqui 1. Então, o seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? P', está aqui. E quem é a hipotenusa? OP. Só que essa hipotenusa vale 1. Então, você vai ter P' dividido por 1, ou seja, P', ou P', como está escrito aqui. Já o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, OP' sobre 1. Então, OP' sobre 1 vai dar OP'. Daí o que foi que observamos? Que numa circunferência trigonométrica o seno ficou sendo a projeção em relação a y. Tá vendo? Que você poderia pegar esse ponto, projetá-lo aqui e esse segmento aqui é o mesmo segmento P', que foi o valor do seno. Então, nós podemos concluir que o seno é a projeção do arco em relação ao eixo Y. Por sua vez, o cosseno foi a projeção desse ponto P aqui. Então, esse segmento aqui, ó, OP', foi o valor do cosseno. Então, seno será a projeção em Y e cosseno será a projeção em X. Veja. Tem aqui de novo, então pegou P', projetou, tá vendo? Isso aqui que está de vermelho é o seno e aqui no eixo X o cosseno. Sendo assim, o eixo das abscissas vai corresponder ao eixo dos cossenos e a ordenada vai ser o eixo dos senos. Por isso, todo ponto vai ter coordenadas cosseno de alfa, seno alfa. Lembrando então que esse eixo aqui, o X, vai ser chamado de eixo dos cossenos e o Y, eixo dos senos. Como a gente sabe que um par ordenado, o nome dele justamente ordenado, indica que ele tem uma ordem que primeiro é x, depois y, então primeiro será cosseno, depois será seno. E isso você vai perceber que ele vale para qualquer arco, em qualquer quadrante. O estudo foi feito aqui nesse slide tratando de um arco do primeiro quadrante, então tomou um ponto lá no primeiro quadrante para ter um arco AP, mas observe aqui que se você tomar um arco do segundo quadrante, isso vai permanecer. Então cosseno, tá vendo aqui? É essa projeção e seno a projeção em Y. Então não se esqueça, cosseno, projeção em X, seno, projeção em Y. Então a gente conclui que no máximo o cosseno vai assumir valor 1 e no mínimo valor menos 1, porque cosseno é aqui, eixo X. E o seno, o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Então o seno vai ficar aqui. Lembre-se que cosseno e seno é projeção para os eixos. Cosseno, projeção para x. Seno, projeção ou a sombra em y. Então, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Então, cosseno varia de menos 1 a 1, seno varia de menos 1 a 1 também. Então, aqui só destacando que a abscissa de P é o cosseno e que a ordenada de P é o seno. Eu já falei disso, dessa projeção aqui Y, dessa projeção aqui X, ok? E isso você pode generalizar para qualquer quadrante, lembre-se disso. Algumas conclusões são imediatas. Aí nós vamos fazer aqui o estudo de sinais. Veja, um ponto P no primeiro quadrante em qualquer lugar. Aí já está marcado aqui um ponto P, Q, R, S.
E aí ele pede que a gente complete com as palavras positivo e negativo, ou seja, em relação aos sinais. Aí pense comigo o seguinte, esqueça que isso aqui é cosseno e seno, e como é que seria quando a gente vai sinalizar a questão do x? Essa setinha indica o sentido do crescimento, não é? Então à direita da origem temos valores positivos e à esquerda da origem temos valores negativos. No outro eixo, no y, a seta apontando para cima. Então aqui em cima estão os valores positivos e aqui embaixo estão os valores negativos. E aí ele vem dizer o seguinte, que um arco, quando ele está no primeiro quadrante, o cosseno é x. Então no primeiro quadrante o cosseno é o que? Positivo. E o seno aqui, positivo também, tá vendo? Então no primeiro quadrante, olha o sinal, cosseno positivo, seno positivo. No segundo quadrante, aqui, ó, projeção em x, então aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, ó, desce para x primeiro para achar o cosseno, nesse caso para achar o sinal que é negativo, indo para y você acha o sinal do seno, então positivo. No terceiro quadrante, subiu, tocou em x, valor negativo, veio para a direita, tocou y, valor ele vai ser negativo também o sinal. E no quarto quadrante, um ponto do quarto quadrante, subiu aqui, encontra um x positivo e encontra um y negativo. Ou seja, no primeiro quadrante os sinais são mais e mais, no segundo quadrante menos e mais, terceiro quadrante menos, menos, quarto quadrante mais, menos. Lembrando da ordem, sempre primeiro x para depois y, ou seja, sempre primeiro cosseno para depois seno. Não confunda, tenha cuidado com isso. Preenchendo essa tabela aqui temos, na primeira linha aqui tudo em graus, na segunda linha em radianos. Então vamos lá, 0 graus, 0 radianos, 90 graus, π sobre 2, 180 graus, em radianos vale π, 270 graus, 3π sobre 2 e 360 graus, 2π. Agora os cossenos, veja, é muito importante que você domine seno, cosseno e tangente, vamos falar de tangente daqui a pouco. Então seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus. Você se lembra daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1? Pois é, aquela tabelinha você vai precisar conhecer e além dessa tabela, os proporcionais a ela, os correspondentes desses ângulos do 30, 45 e 60. Isso nos outros quadrantes, falaremos disso mais à frente. Mas o que a gente está aprendendo hoje aqui, e nós vamos conhecer então dos outros ângulos, que seriam esses ângulos nos eixos. Então, por exemplo, aqui onde eu vou marcar de amarelo aqui, ó, 0, 90, 180 e 270 e voltando 360. Então vamos lá, preenchendo aqui o cosseno, lembrando que cosseno é projeção em x. Então quanto é o cosseno quando o ponto está aqui no 0 grau? O cosseno vale 1. Em 90 graus, então um ponto aqui em cima, se eu fizer a projeção dele, ele vai tocar o eixo x em que lugar? No 0. Então cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, então aqui o cosseno vale quanto? Menos 1. E em 270, então se eu fizer a projeção, for lá até tocar x, eu vou tocar x no 0. E em 360, 360 é igual ao de 0, ou seja, o cosseno vale 1. Agora, o seno, preenchendo agora o seno. Então, seno, vamos lá, seno de 0. Então, seno é projeção em y, então eu tenho que pegar esse ponto e projetá-lo lá no y. Então, projetando no y, tocou o y em quanto? No 0. Então, olha aqui, 0. Em 90, então aqui em cima, um ponto que está aqui em cima está tocando o y em que lugar? No 1. Aqui, 0. Aqui embaixo, menos 1. E aqui, 0 de novo. Ok? Então, esses valores eu aproveitei essa circunferência trigonométrica para trabalhar com esses valores. Então, é importante que você observe isso. Não estou falando para você memorizar, para você gravar. Tá com dúvida? Faz uma circunferência trigonométrica, só precisa se lembrar de uma coisa, que cosseno é projeção em x, seno é projeção em y. Pode até lembrar que é em ordem alfabética, né? Porque x, y, então aqui cosseno, c, e aqui seno, com s. Então, isso aqui, eixo dos cossenos, aqui, eixo dos senos.
tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre tangentes. Então a tangente, olha só, seno e cosseno é projeção do ponto para dentro da circunferência. Já a tangente você vai ter um eixo só. Observe que na tangente você vai ter um eixo. No cosseno e no seno ele projeta, tá aqui, vem para aqui, tá aqui, vem para aqui, tá aqui no terceiro quadrante, ele projeta lá, projeta aqui. Então ele projeta sobre os quadrantes, sobre os eixos de cada quadrante. Quando for da tangente, não. Na tangente você vai pegar um ponto aqui no zero, você vai traçar uma reta paralela ao eixo Y, e esse eixo que é paralelo, essa reta que é paralela ao eixo Y, vai ser chamado de eixo das tangentes. Então a reta é uma só. Qualquer lugar que esteja o ponto, pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante, ele vai ser um eixo só. Então tem um ponto P aqui, aí você marca o ponto P, marca aqui, sai da origem, liga origem com ponto P, prolonga a reta até tocar. No lugar que tocar esse eixo, essa distância aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, tá vendo? Essa distância do ponto A até o ponto T vai ser chamado de tangente. Por quê? Observe esse triângulo OAT. Então, o que é cateto oposto AT? O que é a hipotenusa, cateto adjacente OA1? Então, ó, cateto oposto AT, cateto adjacente 1. Sem tangente, não é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, AT sobre 1, ou seja, AT. Então, a tangente vai valer esse segmento AT. Isso só no primeiro quadrante? Não, eu falei que em qualquer quadrante. Veja, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, então você vai pegar esse ponto aqui, um P', digamos, você vai ligar desse ponto com a origem e prolongar. Então seria mais ou menos isso aqui. Claro que aqui ficou um pouquinho torto, mas imagine que a ideia é essa aqui, de você bota uma reta aqui, ó, você pega um ponto, liga e prolonga. Esse segmento daqui para aqui, então esse ponto aqui, ó, que eu vou marcar aqui, esse ponto vai ser um ponto T, e essa distância A até esse ponto T vai ser chamado de tangente. Então, no primeiro quadrante, prolonga para cima. No segundo quadrante, liga com a origem e vai prolongar para onde? Para baixo. No terceiro quadrante, então se eu pegar um ponto aqui, ó, deixa eu fazer uma marcação maior aqui, ligou com a origem, aí você vai subir, tocou, eita, vai lá para cima, vai fazer isso assim mais ou menos, ó. Pronto, deu para o gasto. Então aqui em cima, aqui nós teríamos o ponto T, e essa distância toda aqui seria AT, que vai ser a tangente. Se eu tiver um ponto aqui no quarto quadrante agora, então no quarto quadrante eu tenho um ponto, prolongo, toco. Ou seja, no segundo e no quarto quadrante ele prolonga para baixo. No primeiro e no terceiro quadrante ele prolonga para cima, tá vendo? Mas usa o mesmo eixo, então esse eixo aqui é único. E aí nós vamos expandir nossos conhecimentos para isso aqui. Observe, deixa eu mudar de novo para o ponteiro, sair do ponteiro para o marca-texto. Olha só, quando estivermos falando de 0 grau ou 360 graus, então, se eu falar de um ponto aqui, então você tem esse eixo. Então esse eixo vai tocar, esse segmento OA vai tocar o eixo em que lugar? Justamente no ponto A. Ou seja, a tangente de 0 vale 0. Assim como a tangente quando o ângulo for 360 graus. Porque ó, veio para aqui, tocou em que lugar? Lembre-se que a gente mede a distância para cima ou para baixo. Então se ficou aqui em cima do eixo, então é porque no 0 grau, assim como no 180 graus, assim como 180 graus, deixa eu grifar aqui, ó, como no 0, 180 e 360, tá vendo? Quando for 180, ó, se você ligar o segmento e prolongar até tocar o eixo, vai tocar onde? O eixo das tangentes no 0. Então, no 0, no 180 e no 360, a tangente vale quanto? 0, tá vendo? Agora, aqui em cima, no 90, ou aqui embaixo, no 270, se eu ligar o segmento OP, ele não vai tocar a reta, tá vendo? Ó, se eu ligar o segmento OP aqui, então ele não toca a reta, ele fica paralela. Se fica paralela, não vai tocar o eixo, ou seja, não existe a tangente. Então, observe que não existe tangente de 90 e nem de 270 graus. A tangente no 0,
no 180 e no 360 a tangente vale 0, mas em 90 e em 270 não existe tangente porque as retas ficam paralelas. Então, já que elas não se tocam, e para ter tangente tem que ter aquele segmento AT, como as retas são paralelas, não vai aparecer esse ponto T. Não aparecendo o ponto T, não teremos o segmento AT, ou seja, não teremos tangente, ok? Aqui aquelas projeções que eu estava tentando fazer ali, mas te mostrando que um arco do primeiro quadrante. Então você liga o segmento OP, prolonga para cima e encontra a tangente. Pode ser esse pedacinho menor aqui, ou esse um pouquinho maior, ou esse um pouquinho ainda maior. Isso no primeiro, ou ainda pode ser no terceiro quadrante. Então prolonga para cima. Significa dizer que no primeiro e no terceiro quadrante, como a gente faz o prolongamento para a parte de cima, então significa dizer que a tangente é positiva. Já no segundo e no quarto quadrante, quando você ligar o segmento OP, a projeção vai vir aqui para baixo. O prolongamento desse segmento de reta aqui do OP, prolongando até tocar o eixo das tangentes, o prolongamento fica aqui para baixo, ou seja, tangente negativo no segundo e no quarto quadrante. Olha só, então a tangente é 0 em 0, 180 e 360. Ela não existe em 90 e 270. E é positiva, a tangente é positiva nos quadrantes ímpares, ou seja, no primeiro e no terceiro, e ela é negativa nos quadrantes pares, no segundo e no quarto, ok? Observe bem tudo isso aí. Além disso, lembre-se dos valores que foram vistos nessa tabela aqui da página anterior. Tudo isso é muito importante, são pré-requisitos que usaremos bastante daqui para o final do ano e no início do ano que vem, ok? Então, aqui, como a tangente não existe em 90 e em 270, observe aqui que o círculozinho, a bolinha que está aberta, então indicando, olha, a tangente ela existe em qualquer ponto desse, mas não é em toda a circunferência, porque justamente no 90 e no 270 a tangente não existe. Então nós dizemos que a condição de existência de uma tangente aqui, o ângulo alfa tem que ser diferente de 90 mais k vezes 180 graus. O que estamos encontrando aqui são todos os ângulos que param em 90, 270 e aí vai somando sempre 180 graus, por isso k vezes 180. Ou, escrevendo isso em radianos, seria a alfa diferente de π sobre 2 mais k vezes π. E esse k pertence aos inteiros. Voltaremos a falar bastante disso aqui ainda, da condição de existência, tudo bem? Dando continuidade, fazendo aqui uma espécie de resumo, temos que cosseno é a abscissa do ponto P, ou seja, a projeção em x, seno é a projeção em y, que é a ordenada, e a tangente vai ser a ordenada, mas do ponto T, ou seja, daquele ponto de interseção entre o segmento OP, ele prolongado, e a reta, o eixo das tangentes. O seno positivo em cima e embaixo, ou seja, no primeiro e segundo, e negativo no terceiro e quarto. O cosseno positivo para a direita, negativo para a esquerda, então o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E a tangente positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos quadrantes pares. Completando aqui os locais onde a tangente não existe, em 90 e em 270, e em 0, 180 e 360 a tangente é 0, e as outras tabelas que nós já tínhamos preenchido aqui, a outra tabela para o seno, nesses encontros aí dos eixos, né? Nos eixos, no eixo X, no eixo Y, os valores que nós já tínhamos visto. Agora, para finalizarmos o nosso estudo de hoje, pelo menos aqui a parte teórica, temos duas relações importantes. A primeira relação é essa aqui, que é uma relação chamada RTF. Então, alguns livros chamam de RTF, de Relação Trigonométrica Fundamental, ou Relação Fundamental da Trigonometria, como o módulo vai chamar no próximo slide que eu coloquei, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo. Observe, então, se você fizer o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, né? Porque tanto faz eu dizer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, se eu trocar aqui de lugar, tanto faz. Então, alguns livros usam seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, alfa, beta, x, enfim, vai sempre dar 1. E a tangente, nós já vimos que a tangente vai ser seno sobre cosseno, porque nós usamos lá atrás cateto oposto sobre cateto adjacente.
Então aqui aparecem algumas demonstrações. Primeiro ele mostra, olha, vamos usar isso no triângulo retângulo. Vamos partir para um caso 1, pensando no ângulo do primeiro quadrante, um caso 2 e um caso 3. Todos esses casos, essas situações, são simplesmente para demonstrar essas relações aqui, que é o que nós vamos estar usando. Então você pode dar uma olhada nisso como curiosidade para entender por que chegamos a essa relação, que é a relação fundamental da trigonometria, que você precisa memorizar, porque usaremos muitas vezes mesmo, que é seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, independente de qual seja o ângulo, desde que eles sejam iguais aqui e aqui, então a soma dos quadrados deles vai sempre dar igual a 1. Então essa relação trigonométrica fundamental, ou relação fundamental da trigonometria. E a outra, que é tangente, é igual a seno sobre cosseno. Se você pensar em seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa, então você poderia até observar isso, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. E o outro, cateto adjacente sobre a mesma hipotenusa. Então, se eu simplificar essa hipotenusa com essa hipotenusa, fica o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que a gente já usou, inclusive, aqui na aula, eu já falei disso, tá bom? Para colocar um pouquinho mais em prática isso aí que nós vimos da teoria, eu trouxe algumas questões do caderno de atividades. Então, pegue lá seu caderno de atividades, na página 34, vamos resolver a questão 18, que diz: determine o valor de y na expressão seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 2, mais π sobre 4. Lembre-se que além dessas tabelas que eu mostrei para vocês, do seno, cosseno, em 0, 90, 180, 270 e 360, eu disse que você precisava conhecer a tabela dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, que é o que vamos usar aqui. Então, quanto é o seno de π sobre 4? Ou seja, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também dá raiz de 2 sobre 2. Como esse aqui tem uma soma, então primeiro a gente precisa aqui dentro tirar o MMC, que vai dar 3π sobre 4. 3π sobre 4 é 3 vezes 45, ou seja, estamos falando do segundo quadrante. No segundo quadrante, qual é o sinal do cosseno? Então você vai observar isso. Qual é o ângulo? 135 graus, não é? 135 graus fica localizado no segundo quadrante, portanto o cosseno é negativo, então vou botar um menos aqui, tá vendo? E o valor, o valor é o mesmo de 45 graus, então é raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso fazer o seguinte, mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, elimino, sobrando apenas raiz de 2 sobre 2, que é o valor do y. Dando continuidade, temos aqui agora, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá vendo que eu falei que alguns livros trazem o seno antes do cosseno? Trocou alfa por x. É só você observar aqui x, aqui x. Então estamos falando do mesmo ângulo, ou seja, estamos falando da relação trigonométrica fundamental. E ele diz, seno de x mais cosseno de x dá b. E eu quero saber quanto é seno de x vezes o cosseno de x. Então a gente observa o quê? O que a gente conhece é algo ao quadrado. E o que a gente precisa aqui é de uma multiplicação e que não está ao quadrado. Mas se eu observar, seno x, cosseno x é o que está aqui. Então eu vou pegar essa igualdade aqui e vou elevar ao quadrado. Então eu vou ficar com seno x mais cosseno x, que é isso. Isso aqui ao quadrado. E aí vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora observe aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui você vai ver que você vai fazer inúmeras vezes, viu? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, se eu juntar, isso dá 1. E aqui temos 2 seno x, cosseno x, copia. Seno x mais cosseno x vale quanto? B. Então, você vai ter b ao quadrado, tá vendo? Troque isso aqui dentro por b, você vai ter b ao quadrado. Chegaremos, então, a essa linha aqui, que b ao quadrado é igual a 1 mais 2 seno x cosseno x. Como que a gente está querendo descobrir é seno x cosseno x? Então eu vou passar esse 1 para o outro lado, vou ficar com b ao quadrado menos 1. E esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então seno de x vezes o cosseno de x é b ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por 2, ok?
Mais uma questão, então não precisa se assustar. Eu já disse, às vezes tem uma questão como essa. E por que eu coloquei até uma GIF dessa aqui assim? Porque eu vejo que essa é a impressão, é o sentimento de muitos alunos quando se deparam com uma coisa desse tipo. E aí toma aquele susto. Gente, para e pensa aqui, o que é que eu vou fazer? Olha, ele disse, ó, x vale π sobre 2. Então faça isso. Troque x por π sobre 2 em cada lugar desse. Faça um passo de cada vez. Então primeiro substitua x por π sobre 2 e veja o que acontece. Não precisa você se desesperar e tomar susto porque isso aqui é estranho, porque é feio. Pode ser muito mais fácil do que ser bonito. Tá bonito? Tá muito simples? Não. Substitui para as coisas melhorarem. Olha só, substituiu 2 vezes π sobre 2. 2 com 2 corta. Vai sobrar o quê? Cosseno de π. Tá vendo aqui? Seno de x, então ficou seno de π sobre 2. 4 vezes x, 4 por 2 dá 2, então 2π, tangente de 2π. π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. Pronto, primeiro passo foi dado, aí chegamos nessa etapa aqui. Agora vamos também, sem desespero, calcular cada um. Quanto é o cosseno de π? Só ele, menos 1. Pronto, anota. Seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90. Vai lá na circunferência trigonométrica, ó, faz um desenhozinho, mesmo mal feito como eu estou fazendo aqui, ó. Mas se olhar, o seno de 90 é aqui em cima. Então o seno aqui em cima vale quanto? Vale 1. Então anote 1. Quanto é a tangente de 2π? A 2π é aqui o ângulo. Então a tangente é aquele onde a gente faz aquele eixo. Então vale quanto? Vale 0. E a tangente de π sobre 4? A π sobre 4 é 45 graus. Tangente de 45 graus vale 1. Mas como aqui tem menos, então menos 1. Ora, 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 dividido por qualquer número, 0. Então, o item 20, a resposta foi 0 e você certamente acertou, não é? Sem grandes dificuldades, é só se manter calmo. Mais uma questão que também as pessoas às vezes têm esse sentimento aí desse desespero. Calcule o valor dessa expressão e aí ele deu só o cosseno. Ora, a gente precisa da tangente e o que temos é o cosseno. Aí a gente observa, poxa vida, o que é que eu tenho de informação? Eu quero a tangente, mas eu tenho o cosseno, mas eu estudei uma coisa interessante que foi a relação trigonométrica fundamental. Então, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, eu sei que sempre dá 1. Como nós temos aqui o valor do cosseno, eu vou substituir aqui, menos 4/5 ao quadrado vai dar 16 sobre 25. Passando para o outro lado, vai ficar menos 16 sobre 25. Tirando o MMC, 25 menos 16, 9. 9/25 é o valor do seno ao quadrado. Mas se o seno ao quadrado é isso, é porque o seno é raiz de 9 sobre 25, só que positivo ou negativo. Aí vem o impasse. Qual sinal eu vou pegar? Eu vou dizer que o seno é 3/5 ou que é menos 3/5? Aí vem a dúvida. E como é que eu vou definir isso? Observando as informações que ele me deu. Ele disse que a tangente dá positiva. Onde é que a tangente é positiva? No primeiro e no terceiro quadrante. Como o cosseno já é negativo, menos por menos vai dar mais, ou seja, eu tenho que ter um seno negativo. Porque se eu pegar um seno positivo, aí eu vou ter seno positivo, cosseno negativo, eu vou ter mais por menos, menos. Mas aqui está dizendo que a tangente é maior que 0, ou seja, eu tenho que ter cosseno, seno negativo e cosseno também negativo para eu ter menos por menos mais. Ou ainda eu poderia observar que cosseno negativo com tangente positiva tem que ser terceiro quadrante. Então, terceiro quadrante, o seno é menos 3/5. E aí você vai ter tangente, seno sobre cosseno. Menos 3/5 sobre menos 4/5. Aí você faz, simplifica o 5, menos por menos mais, resultado 3/4. Agora olha só, a tangente nós já encontramos. Então é só substituir aqui e aqui embaixo. Ou seja, 2 vezes 3/4, 1 mais 3/4 ao quadrado dá 9/16. Tirando o MMC fica 25/16. Portanto, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica, aqui vai dar 8 vezes 3, 24.
e 25 aqui, ou seja, 24 25avos. Ok. A mensagem de hoje: mente firme, alma limpa e pensamento positivo sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau. Até mais. Um abraço.